nosso próximo tópico é o combo filtro ou um filtro dinâmico no painel. Vamos ver como funciona. O combo filtro ele é um objeto. Está aqui em cima, ó, combo filtro. Vamos inserir um aqui. Vou colocar ele aqui. Vou incluir a dimensão vendedor e associar ele a esses dois objetos para o nosso exemplo, a tabela e ao gráfico. Vamos executar. Então agora eu posso escolher qualquer um desses vendedores e ele altera para a gente aqui, mostra os dados relacionados a esses vendedores. Existe uma condição, por exemplo, eu posso escolher aqui diferente ou igual ao vendedor selecionado, né? Enfim, essa é a ideia. Um detalhe importante é que ele é um objeto. Naquela hierarquia que comentamos anteriormente, de painel, de objeto e de coluna ou série, ele herda as propriedades de um filtro de painel, porém, ele pode alterar propriedades de um filtro de coluna ou de série. Vamos ver como isso funciona. Eu vou incluir um novo e eu vou colocar aqui o grupo e vou associar ele a essa nossa tabela que tem grupo. Vou dar um executar. Percebam que se eu escolho biscoitos, eu excluo massas e vice-versa. Se eu escolho massas, eu excluo biscoitos. Percebam então que ele altera o funcionamento de uma tabela que tenha filtro de coluna ou de um gráfico que tenha filtro nas séries. Existe uma outra característica desse tipo de objeto, que é a forma de utilizá-lo. Eu vou criar um segundo filtro aqui e eu vou colocar o cliente nesse segundo filtro. E eu vou adotar a seguinte estratégia aqui. Eu vou ligar o filtro de vendedor ao cliente e eu vou ligar o cliente a esses dois objetos que nós estamos fazendo os testes aqui, ok? Então, o que acontece nessa situação? Eu criei uma hierarquia. Quando eu tenho todos aqui, eu estou vendo todos os clientes, ou os clientes de todos os vendedores. Porém, se eu escolho um determinado vendedor, eu só vou enxergar os clientes deste vendedor. O funcionamento dessa hierarquia, a gente precisa estar atento, porque se eu troco o vendedor, ele retoma o cliente aqui a todos, ok? Mas é uma estratégia dependendo do que vocês querem no painel. Vocês podem utilizar, então, os filtros com uma hierarquia. Uma outra estratégia seria ligar os filtros diretamente aos objetos que vocês querem que ele tenha ação. Então, nesse nosso exemplo aqui, agora eu posso escolher um vendedor, quando eu posso escolher um cliente. O que acontece? Se eu escolher um cliente que não é deste vendedor, eu vou receber essa situação aqui no painel. Não é um erro, mas a gente precisa saber o que é melhor para o nosso usuário quando a gente está criando o painel. O que nós não recomendamos é utilizar uma combinação disso. Para o usuário final isso pode ficar muito ruim. Hipoteticamente falando aqui, vamos imaginar que eu vou colocar aqui, ligar macro região ao vendedor, vendedor ao objeto e também cliente ao objeto. Então o usuário pode ter uma certa dificuldade porque o funcionamento dos filtros não será uniforme. Com isso, concluímos o funcionamento do filtro do tipo combo.